Hariom! Sejam bem-vindos ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali. Estamos nos kleshas, um dos momentos mais importantes do Yoga Sutra, do nosso estudo. Avidya, traduzido como ignorância ou incultura, é o grande obstáculo que a gente há de vencer através do yoga e especificamente das técnicas que a gente vai ver nos próximos versos. Nós vamos conseguir ultrapassar essa grande barreira que representa a vidya. Então, vocês vão ouvir muitas vezes que o grande vilão da existência do ser humano é a vidya, essa ignorância, representado por inúmeras figuras no hinduísmo, e que o yoga vence, ajuda a vencer a vidya. Como a gente já estudou, já comentou, a vidya é a gente ter uma noção errada da nossa essência, a gente se identificar única e exclusivamente com o que a gente consegue perceber pelo nosso estado de consciência, que é nossa psique, nossa mente e nosso corpo físico, e não sentir, não ter a consciência de que a nossa essência é o universo por inteiro e que nós somos imortais, nós somos imutáveis, nós somos o todo, nós somos um. Essa percepção, ela é só através de vencer a vidya, que é essa ignorância, e a gente se identificar com o finito. Muito bem, já estudamos isso. É muito importante, vai aparecer muitas vezes a palavra no teu estudo yoga, vidya, e é o grande vilão do yoga. Não é o medo. Você vai perceber que em alguns estágios da tua evolução, isso é muito importante, você vai sentir medo. O medo é logo depois de avidya. O que a gente há de trabalhar, há de vencer, é a vidya, a ignorância. No seguinte verso que a gente já estudou, aparece uma palavra linda, importantíssima, que é anitya. Anitya. E vocês vão ouvir muito essa palavra no budismo e na meditação vipassana. Não sei se você já fez ou está planejando fazer. Lembra que você vai ouvir muito do mestre Anitya. Anitya. Anitya é o movimento constante e a mudança constante da existência, em todos os sentidos. Então, nesse verso que a gente acabou de estudar, essa palavra diz, Anitya, a gente considerar o imutável no mutável. Isso é também chamado de incultura ou avidya. Então, a gente há de chegar ao ágamo da existência, ao mais fundo da nossa essência e da essência de toda a criação, e nós vamos ver que nesse lugar não há movimento nem mutação, há simplesmente uma perenidade e não há possibilidade de mudança, pois estamos já no último degrau da nossa dimensão e a gente consegue sentir a nossa essência por completo. Então, essa palavra quis dizer para vocês porque é muito bonita, Anitya, que é simplesmente a certeza de que há movimento e que a gente não pode se compreender nesse movimento, pois nós somos a falta do movimento, nós somos simplesmente a luz que ilumina esse movimento e que cria essa criação, né, tão linda que é o universo. Dito isso, ficando muito claro, a vidya, anitya, palavras lindas, e que a gente há de trabalhar esses obstáculos, denominados de kleshas, a teoria dos kleshas, muito importantes. Nós vamos para esse seguinte verso, onde a gente introduz a palavra de ego, de sensação de eu, e é derivado, obviamente, da ignorância, né, da autopercepção como essa forma finita. É normal o ser humano se compreender como eu e colocar a nossa identificação de eu na nossa mente e no nosso corpo físico, pois é ao que temos acesso no nosso estado de consciência atual. Então, quando eu falo você vai se identificar com a pessoa, né? Com a tua mente, com o teu corpo. Eu sou tal, uma pessoa que nasceu tal dia, né? E tem tantos anos, e tenho minhas aspirações e minhas vontades.
Mas isso é só uma pequena parte da nossa real existência, a qual só temos acesso através do yoga, através das técnicas do yoga. Nós conseguimos estabelecer contato com dimensões, com espaços, com possibilidades dentro de nós que a gente não tem contato sem na prática, uma prática espiritual, como pode ser o yoga. Isso no dia de hoje, 2023, mas daqui a uns anos isso já não será preciso falar sobre essas dimensões, esses espaços dentro de nós, porque a consciência humana vai se desenvolvendo, nós estamos em um processo evolutivo. Então, só para você saber que daqui a algumas reencarnações, né, a gente não vai precisar mais se esforçar tanto. Mas se você quer, você sente a necessidade de sair desse estado de desconforto que você se encontra, onde não há paz constante, então a gente há de trabalhar fortemente essa identificação com o ego, que é o que nos movimenta hoje em dia. Mas temos de compreender que o nosso corpo físico não somos nós, então, quando você se identifica com o ego, você está se identificando com um acúmulo de comida, né? Porque teu corpo, quando você nasceu, você tinha uns 4 quilos, 5 quilos, e era você, né? E hoje você tem alguns quilos a mais e continua sendo você. Então, a matéria, o corpo físico, mesmo que você ainda não consiga compreender que há alguma coisa além, você há de compreender que isso não é você. Porque um acúmulo, se agora de repente você decidir emagrecer 20 quilos, vai continuar sendo você. Se você perder um membro, vai continuar sendo você. Então você não é teu braço, você não é tua perna, você não é a comida que é acumulada e transformada em matéria física. Isso há de ficar muito claro. E aí você fala assim, não sou meu corpo, mas sou minha mente. A mente também é um acúmulo de percepções e sensações, onde você é criado, dependendo de onde você nascer, você vai ter uma série de referências que você vai olhar e vai copiar. Por exemplo, a tua língua, a tua linguagem, né? Teu idioma, tua cultura, teu jeito de se comportar perante algumas sensações, ou, e por aí vai. Então, esse acúmulo de experiências, onde você cria umas respostas às influências que a sociedade te proporciona, isso não é você também. Isso é uma limitação de você, isso é uma interpretação da realidade. Você há de compreender muito claro isso. E como a gente entende isso, uma forma muito linda de entender isso é viajando. Você vai perceber que em outras culturas, em outras regiões, o comportamento das pessoas é totalmente diferente. Então, não é um comportamento universal do ser humano. O ser humano não é mais que um meio de expressão onde ele vive, né? Por exemplo, há uns anos atrás, você tinha que entrar de chapéu nos lugares, né? Se você não entrasse de chapéu, era super mal educado. Então, na igreja, por exemplo, você entrava de chapéu. Hoje em dia, se você entrar de chapéu, você é mal visto. E milhões de exemplos que você, obviamente, vai ver. Por exemplo, apontar com o pé no hinduísmo está errado. Se você chegar e sentar e botar os pés assim de frente para o mestre, é uma falta de respeito gigante, enorme. E você é um mal educado e as pessoas vão te olhar mal e vão se sentir mal. E você não está sabendo que você está fazendo alguma coisa que está errada. Porque não está errada na tua cultura. Então, é óbvio que o espectro de influências que o ser humano tem, que a mente se torna, a tua psique se modela ao longo do tempo, é implementada por essas influências. E você torna um tipo de pessoa dependendo de onde você nasceu, quando nasceu, teu sexo, tua religião, tua raça, etc. Obviamente isso não é você, porque se a gente tirasse isso e te colocasse em outro lugar, você seria outra pessoa totalmente diferente. Então, com yoga a gente vai tirar também essa influência, nós vamos eliminar essa interpretação da realidade e através de zerar as influências a gente perceber se há alguma coisa além do que isso. Essa é a grande pergunta, né? Será que tem alguma coisa além do que todas essas influências as quais fizeram de eu ser esse tipo de pessoa hoje? Assim, ir
as técnicas para a gente conseguir se libertar dessas influências e não interpretar a realidade, não colocar um ponto de vista na realidade, nós vamos ver nos seguintes versos, e o yoga no geral, mas rapidamente Patanjali nos dá a resposta de o que fazer para a gente poder perceber uma dimensão além. Então, além desse acúmulo de pensamentos, sensações, além desse acúmulo de corpo, de matéria física, que é a psique, o que a gente se identifica, existe sim, na nossa essência, alguma coisa que observa tudo isso e que está presente durante todo esse processo de acúmulo de pensamentos, de opiniões e de acúmulo também de quilos, gente, que com os anos eles vão crescendo, eles vão ganhando, né? Lamentavelmente, né, a gente vai ficando mais gordinho, mais bonitinho, e vai ficando cada vez mais cristalizada, né, nosso pensamento, né. Nietzsche, né, Nietzsche, grande filósofo yogi, ele falava, né, que o super-homem era aquele que conseguia tirar essas influências dele, né, era a criança, né, tirava todas essas percepções, né, esses acúmulos e via de olho nu a realidade. E é isso que o yoga vai nos proporcionar. A gente vai conseguir observar a nossa mente mediante as práticas do yoga e vamos identificar que existe alguma coisa que é capaz de observar essa mente, que é capaz de sentir e que está além, está em outro lugar, em outra dimensão. E quando a gente tem a consciência, quando a gente percebe, quando a gente sente que existe uma dimensão além do que a mente e o corpo físico, nós estamos finalmente entrando em yoga, em estado contemplativo. É aí onde desaparece a ignorância e nós percebemos que nós somos simplesmente a luz criadora do universo. Nós somos um com o universo, não há dois. Nós simplesmente estamos desfrutando do processo da criação e temos uma consciência individual que nos faz poder sentir de uma forma muito mais linda, né, todo esse envolvimento denominado de Maya, de criação do universo. Muito obrigado pela atenção. Esses são vídeos um pouquinho mais complexos e precisa de muito treino. Por agora você há de simplesmente acreditar que há sim um espaço de conforto dentro de você, há sim alguma coisa além do que simplesmente a tua psique, a tua mente, a tua personalidade, o teu ego, e não pode ficar aí, né? Porque no acreditar a gente não tem nenhuma certeza, né? Eu posso acreditar, mas eu tenho que sentir. Então o yoga, a beleza do yoga é que você vai através dele perceber a tua real essência, a tua real dimensão. E esse é um momento muito mágico porque a gente elimina as barreiras da percepção personalizada, né? E a gente simplesmente consegue sentir a existência como ela é, que é maravilhosa. Bons estudos e até o próximo vídeo.